Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje nós estamos aqui com o Bruno Kunzler. O Bruno, ele é consultor sênior do Telos. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terceira idade, né, Bruno? Sim. Vamos começar então com a pergunta principal que eu acho assim, desse cenário, que é o que mudou na terceira idade, né? Uhum. Hoje, quando a gente fala terceira idade, ainda tem gente que pensa na vozinha tricotando, né? E hoje a gente tem um cenário muito diferente, até porque hoje a gente tem 5 gerações trabalhando juntas, a primeira vez na história que isso acontece. Isso aconteceu também porque as gerações mais antigas, elas estão ainda atuando, né, no mercado de trabalho, e as mais novas estão entrando. Então, Bruno, quem que é o novo idoso? Vitor, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que foi uma pergunta que foi acompanhando a gente ao longo do projeto. O nosso projeto ele começou com a ideia de entender um pouquinho melhor o cenário da pessoa idosa, enfim, aqui no Brasil, né? E tipo, como essa pessoa vivia, o que ela fazia. E acho que para a gente foi, ao mesmo tempo que uma surpresa, enxergar uma realidade nova, assim, né? Enfim, além dessa surpresa, tem também a surpresa de enxergar uma perspectiva muito diferente para o idoso no futuro, assim, sabe? Acho que hoje em dia é isso que você falou mesmo. A gente tem, enfim, tipo, 5 gerações trabalhando juntas. Essa pessoa idosa hoje, né? Enfim, ela ainda trabalha. Uhum. Eu acho que mais do que a gente esperaria que trabalhasse. Enfim, ela tá fazendo o que eu acho que, tipo, a gente como jovem faz, sabe? Eles estão vivendo a vida normalmente, né? Então, acho que isso, tipo, foi uma coisa que ficou mais forte pra gente ao longo do projeto, assim, sabe? Tipo, não existe eles, não existe essa população idosa que tem uma vida completamente diferente da vida que a gente leva, sabe? Uhum. Isso é muito uma carga que a gente coloca, mas que, tipo, não necessariamente precisa ser assim, sabe? Existe essa questão, tipo, cultural muito forte, e sim, é claro, tipo, tem uma questão de saúde, tem uma questão de algumas limitações, mas eu acho que existe um descompasso cultural muito forte entre o que a gente enxerga que o idoso é e o que ele pode ser, e, tipo, como ele se vê, sabe? Tem uma questão também que eu acho que é um estigma, né? Que a gente está acostumado de que a gente tem que classificar também as pessoas por alguma etiqueta, né? Então tem o idoso ele precisa ser aquela pessoa que está fora do mercado de trabalho, enfim, que tem suas limitações, a gente sabe isso, alguns mais, outros menos. Mas, enfim, eu digo que tem alguns idosos que estão até melhor do que eu. Então eu vejo alguns na academia, né? Bruno, a gente está falando muito aqui do projeto. Eu acho que vale a gente falar um pouquinho pro ouvinte, né? O Bruno está trabalhando no Telos, o projeto Criando Novos Tempos, né? Só que é um projeto que, por questões contratuais, até de confidencialidade e tudo mais, a gente não vai conseguir falar muito, né? Mas voltando um pouquinho dos idosos, a gente tem também uma faixa aí de idosos que são os estados vulneráveis, né? O que seria isso? O que a gente considerou como esse estado de vulnerabilidade social, né? A gente fez um recorte de um idoso que convive hoje com uma renda média de 2 salários mínimos. E aí, quando você olha para esse idoso, ele tem uma realidade um pouquinho diferente do que o idoso mais, eu vou chamar assim, cool, talvez, que a gente, vê muito na mídia, né? Porque ele tem uma realidade, enfim, completamente diferente, né? Ele precisa muito de serviço público, ele precisa de um serviço público que muitas vezes não chega nele, porque, como a gente falou no começo, né? A gente, já tem hoje e vai começar a ter, cada vez mais idosos. E se eu tenho mais pessoas idosas, elas vão necessitar de serviços públicos mais específicos, e hoje o Estado ainda não dá conta da demanda, né? Do simples número de pessoas. Uma coisa que a gente viu, por exemplo, em Osasco você tem mais ou menos 100 mil idosos. E se você for ver alguns serviços, né, centro de convivência, os núcleos de convivência, se essa oferta de núcleo de convivência chegar a 1.000, 1.500, já é muito. Então, assim, existe um descompasso muito grande, sabe, desses espaços em que o idoso ele consegue usar, para conviver, para saúde, para educação, com o simples número de pessoas.
Então, se você olha para esse idoso, ele tem uma realidade bastante diferente, assim. Você falou numa coisa importante que você falou nos espaços de convivência, né? Sim. A gente não está preocupado com esse idoso também só na questão da saúde, né? Enfim, isso também influencia na saúde também, né? A gente tem estudos que mostram que o impacto é muito grande, né? Mas não é só isso, né? Esse idoso, ele precisa, vamos dizer assim, ele precisa viver, né? Ele precisa aproveitar. Exato, isso vem muito da questão cultural que a gente estava falando antes, né? Que você enxerga o idoso como alguém que, vai ficar doente, vai ficar em casa, que não consegue se levantar e tal. Mas esse estágio é um estágio que chega, enfim, ou por razões, da vida, assim como chegaria, enfim, para mim, para você, ou exatamente porque você exclui esse idoso da sociedade, sabe? E isso eu acho que foi uma das coisas que a gente, mais ouviu até de médico, de vários médicos falando que, o meu trabalho como médico é, na verdade, o mais fácil. O mais difícil é o da assistente social, da psicóloga, que são elas que lidam com esse contexto social. E se você lida com o contexto social, você lida com a família, você lida com o amigo do idoso, você lida com a comunidade que acolhe esse idoso. E é justamente, eu acho que, nesses lugares em que existe o maior problema, né? Ou então o problema que gera vários outros. E que faz com que, quando esses outros problemas de saúde aconteçam, o idoso ele não tem o suporte que ele precisaria ter, ou que merece ter, né? Quando o idoso chega nessa faixa de idade, que a gente considera o idoso, né? A ideia seria, pelo menos a nossa geral, é que a gente chega nessa idade, a gente quer um pouco de descanso, quer aproveitar a vida, né? Então, e isso foi uma outra coisa que a gente viu, né? Porque, até no começo da sua fala lá, você falou que, hoje a gente tem os idosos, trabalhando cada vez mais, e, enfim, isso existe. Mas existem também muitos idosos que não querem mais trabalhar, sabe? Que, eu já trabalhei 50 anos da minha vida, 55, 60 anos da minha vida, e, cara, eu não quero mais, sabe? Eu quero fazer uma outra coisa. E eu acho que é exatamente nessa outra coisa que existem diversas oportunidades também, sabe? Então, você fez uma coisa X ou Y, a sua vida inteira, e em um certo momento você quer trocar. E, existe a oportunidade de você trocar, né? Assim como existe oportunidade para qualquer pessoa trocar o que faz da vida em uma determinada idade. Só que para isso acontecer, você precisa dos espaços, você precisa da consciência de que isso é uma possibilidade, sabe? Acho que a gente precisa enxergar essa possibilidade. E a gente, quando eu falo, a gente que se coloca para trabalhar com a pessoa idosa, mas também o próprio idoso, sabe? Às vezes é uma mudança que ele também precisa ter. A gente fez diversas entrevistas, e várias delas, foram entrevistas em que a gente via, muito claramente que, a pessoa, enfim, ela tinha lá os seus 70, 75 anos e, para ela, o que, ela gostaria de fazer era só ficar exatamente como ela estava hoje, sabe? Muito naquela perspectiva do, eu não quero piorar. E, cara, essa é uma perspectiva, enfim, que dói, sabe? Que dói você ouvir, que com certeza dói você viver essa perspectiva. Então, eu acho que ao longo do projeto, enfim, ao longo da nossa experiência, né, com essa população, foi muito de olhar de um outro jeito, sabe? Para os nossos valores culturais, para os nossos preconceitos até, e a gente ia tentando reformular eles, né, e olhando para essa pessoa de uma forma diferente, também, de certa maneira, dando a condição para que essa pessoa conseguisse se olhar de uma forma diferente também, né? Que é justamente isso, quando você olha para uma pessoa idosa e, já trata ela como uma velhinha, como uma pessoa mais frágil, se todo mundo faz isso com ela, ela também vai começar a se colocar nesse lugar, né? Assim como seria com todos nós, assim. Então, acho que, de todos os desafios, esse desafio, cultural, de você mudar a sua lente, de como você olha para a pessoa idosa e de como a pessoa idosa olha para ela mesma, é o principal, e a partir disso você começa a abrir várias oportunidades, né? Oportunidade de educação, de uma educação melhor, de uma saúde melhor, de um desenvolvimento melhor, de experiências diferentes. Então, eu acho que parte bastante disso, assim, foi uma coisa muito forte que a gente viu, né? Falando um pouquinho desse diagnóstico desse projeto do Telos, o que vocês identificaram como perfil para esse idoso nesse estado? O que vocês viram como coisas que, posso dizer assim, seria comum nesse perfil? Enfim, esse foi um dos grandes desafios, porque se você trabalhar com a população de 60 a mais, você está trabalhando com pessoas muitíssimo diferentes, né? A gente, enfim, quando você se enfia nesse mundo, né? Como você entra nesse mundo, você vê que, cara, é a mesma coisa que você falar, da população, sei lá, 20 mais.
ou de 20 a 40 anos. São pessoas completamente diferentes, dependendo do, enfim, tipo, do que elas vivem e de onde elas estão, né? Uma grande dificuldade que a gente teve foi dados. Muito difícil achar dados atualizados sobre a população idosa. As bases que a gente usava, assim, eram tipo, pesquisas recentes, mas as pesquisas recentes utilizavam bases muito antigas, de tipo, mais de 10 anos. Então, ao mesmo tempo que você tipo, tá lidando com um cenário que é muito diferente do que era antes, você só tem dados mais antigos, sabe? Isso é uma dificuldade muito grande, assim. Só que à medida que a gente foi fazendo entrevistas com especialistas, entrevistas com usuários e tal, a gente foi enxergando que existia tipo, esse grande desafio de, ao mesmo tempo que você precisa olhar para a pessoa idosa e para tipo, a individualidade dela, né? Se você está pensando em uma escala um pouquinho maior de, enfim, tipo, de fazer política pública ou de olhar para um projeto tipo, mais abrangente, de certa maneira você vai precisar tipo, classificar de alguma maneira, sabe? E a gente partiu aí de algumas classificações que a gente achou que faziam mais sentido, né? Então a gente olhou muito para a diferença de gênero. Existe uma diferença muito grande tipo, de como o homem envelhece, de como a mulher envelhece, e de como tipo, esses dois gêneros tipo, tratam esse envelhecimento, de forma geral. A gente olhou para a idade, existe um recorte aí que já está começando a ficar um pouquinho mais claro aqui no Brasil, de que o idoso de 60 a 75, ele é diferente, em média, né, do que o idoso de 75 mais, por várias necessidades de saúde que vão surgindo. Existiu também um recorte de o que a gente chamou de capacidade funcional. A capacidade funcional é tipo, um conceito que vem muito da saúde, né, em que ele retrata o quão autônomo um idoso é. E à medida que você, enfim, tipo, trata da autonomia, você vai ver que um idoso que não é autônomo, ele é completamente diferente de um idoso que é. E isso independentemente da idade, independentemente do gênero. Então a gente usou essas bases. Se você recorta nisso, né, então a gente recortou em gênero, a gente já tinha um recorte de renda, a gente cortou em capacidade funcional e a gente fez o recorte de idade. À medida que você faz isso, enfim, tipo, a gente chegou em 8 perfis diferentes, e para cada um desses perfis você consegue ver que existem necessidades mais ou menos urgentes. E, tipo, ao longo da pesquisa e tal, a gente foi vendo que tipo, todas as necessidades, elas são necessidades, e aqui no Brasil elas são urgentes, mas algumas são mais urgentes do que outras, né? Por exemplo, uma que ficou muito forte para a gente foi que existia uma necessidade muito grande de mais informações e um cuidado maior para as pessoas que dão suporte para a pessoa idosa, sabe? Tipo, principalmente para a pessoa idosa mais frágil. Isso acontece porque a pessoa que cuida tipo, da pessoa idosa mais frágil, que, enfim, tipo, é da família, às vezes é um idoso também, então sei lá, a sua mãe cuidando da sua avó, e a sua mãe já é quase uma idosa, provavelmente. Se isso acontece, ela vai ter uma carga muito grande para cuidar da sua avó. Muitas vezes ela não tem informação para fazer isso direito, ou a sua avó também não tem informação sobre tipo, que cuidados que ela precisa, porque às vezes o sistema de saúde também não é muito bem preparado para isso. Então, assim, acho que o grande diagnóstico que a gente fez, e aí, tipo, cortando um pouquinho das várias particularidades, né, é que, cara, existe um rombo muito grande quando você está falando de tipo, política pública aqui no Brasil para essa população. E você tem várias necessidades, algumas mais, algumas menos específicas. Você tem tipo, muito poucos dados, então é difícil às vezes você fazer uma intervenção mais cirúrgica, assim, né, vou chamar, porque é isso que os dados conseguem ajudar a gente a fazer também, né, identificar uma situação muito específica de uma determinada população. Então, enfim, é isso. Não sei se respondeu 100% a sua pergunta, mas acho que esse foi o grande... Enfim, as grandes dificuldades, os grandes cenários que a gente achou, sabe? Eu queria só fazer um adendo aqui, né? Você falou muito da mãe cuidando da avó, né? Enfim, desse acúmulo de idosos e funções, né? E se a gente pegar hoje os dados demográficos, tanto do Brasil quanto do mundo, em pouquíssimo tempo a gente vai ter cerca de 30% da população mundial sendo idosa. Então a gente vai ter isso cada vez mais comum, né? Exato. E eu acho que assim, tem uma coisa interessante, a gente falou aqui também de mãe e vó cuidando, né? Em nenhum momento a gente falou assim de pai ou o pai cuidando do avô, né? E tem uma coisa que tem uma frase que
que a gente não pôde abrir muito o projeto, mas tem uma frase que tem no projeto que eu achei muito interessante, que é: a grande coisa de envelhecer é que você nunca perde todas as idades que já teve, né? É uma frase da Madeleine L'Engle. Essa frase ela é muito interessante porque ela tem duas questões aí, né? Quando a gente acumula todas essas idades também, a gente acumula um pouco, eu vou chamar aqui de teimosia, mas a gente poderia usar até uma palavra um pouco mais suave, porque a teimosia nem sempre também é ruim, né? Se acumula também conhecimento. E a gente acumula também não vou chamar de preconceito, mas de pré-conceitos, né? Então, foi o que você falou, da mãe cuidando da avó, né? E o que vocês viram como o maior desafio nesses âmbitos, tanto no âmbito dos preconceitos, né? Eu pelo menos acredito que isso seja muito maior nessa faixa da população, né? Até porque a gente tem aí uma construção patriarcal e tudo mais. Uhum. E a próxima pergunta eu deixo assim que você terminar essa. Bom, enfim, tipo, de preconceito, vamos ver aqui o que ficou mais forte pra gente assim, ao longo do projeto. Mais de desafio, na verdade, que vocês sentiram para poder atuar, até mesmo de poder captar um diagnóstico dessa população. Porque eu sei que vocês fizeram várias entrevistas, né? Com o público, né? Sim. Então, o que vocês sentiram como maior desafio, até mesmo para poder... Eu sei que a gente tem muitos idosos que adoram contar história, mas a gente também tem aqueles que não querem contar, né? Sim. Se falando de uma população de um maior grau tipo de vulnerabilidade, né? Uma dificuldade um pouquinho mais forte assim que a gente encontrou foi que, enfim, a gente ia em alguns lugares bem mais necessitados, assim, que você via que a pessoa idosa ela já estava numa situação um pouquinho mais frágil, né? E eu acho que a percepção sobre as possibilidades dela, sabe? Eu acho que isso foi o mais difícil, assim, de justamente abrir talvez uma cabeça que por várias razões foi sendo fechada ao longo da vida e até talvez por uma necessidade de defesa, sabe? Então você, enfim, várias das perguntas que a gente fazia eram sobre o futuro, sobre o que você quer fazer, sobre os seus sonhos e tal. E em algumas vezes, e óbvio, né, não todas, mas em algumas vezes a gente via essa barreira cara, eu, não tenho mais esse sonho, não tenho mais essa vontade, não adianta me falar de uma coisa mais nova, sabe? Isso foi uma coisa que, doeu muito pra gente, né, assim como eu, já falei um pouquinho antes. Porque é uma construção cultural, assim, e de certa maneira a gente ia conversar com um idoso que estava, do lado, uma pessoa idosa que estava do lado, e a percepção era completamente diferente, sabe? Era uma percepção do cara, eu já quero fazer coisa, eu tô vendo aula no YouTube, então eu acho que o maior preconceito é sobre o que é ser idoso e o que você pode fazer, quando você vira uma pessoa idosa, se é que você vira uma pessoa idosa alguma hora na sua vida. Então eu acho que essa foi a maior dificuldade pra gente, assim, de conseguir, às vezes, quebrar essa casca e de conseguir acessar uma realidade ou uma possibilidade que se perdeu em algum momento, sabe? A questão daqueles 8 perfis, a gente consegue falar alguma coisa? Você que sabe melhor do projeto, o que seriam os 8 perfis? Então, os 8 perfis que a gente criou foi justamente para conseguir identificar um pouquinho melhor as necessidades de cada um, né? Uhum. Então, a gente... um dos perfis, por exemplo, que é, sei lá, o homem saudável de 60 a 75 anos. Homem saudável de 60 a 75 anos é um homem que está, se aposentando. Uhum. Eu tô falando de um homem que durante a vida inteira, trabalhou. Se ele trabalhou a vida inteira, ele vai se identificar, e como muitos homens se identificam, né, hoje em dia, com o seu trabalho, certo? Uhum. Só que uma coisa que acontece nos 60, 75 anos é você se aposentar. E se você se aposenta, aquele pilar que foi o grande pilar da sua vida, e como você se identificou durante a sua vida inteira, que foi o seu trabalho, ele começa a ficar um pouquinho mais fragilizado. Uhum. E aí esse homem, muitas vezes, o que a gente viu assim é que ele fica meio perdido, sabe? Cara, e agora? Que outro espaço que eu posso ocupar, sabe? Eu vou ocupar enfim, eu vou ser avô, então eu vou cuidar dos meus netos,
eu vou aprender uma coisa diferente se eu quiser ir para um desses espaços, por exemplo. Cara, o que que eu vou fazer nesse espaço? Porque os meus amigos eram os meus amigos do trabalho, e aí, tipo, eu falava de trabalho com eles, e agora eu não tenho mais isso. Então, uma coisa que a gente via que era muito louca, tipo, a gente foi em vários Sescs, né? Em vários, tipo, desses núcleos e tal, de convivência. E se você for, é assim, 80% mulher e 20% homem. Os homens que estão lá, eles vão estar, tipo, com as suas mulheres, então eles estão sendo meio arrastados, né, era o que a gente via, assim, então, putz, tô lá, eu tô num grupo você tem, tipo, sei lá, tipo, 3 homens num grupo de 8 mulheres, e muito claramente eles estão ali porque, tipo, a mulher arrastou. Se eles não estão, eles estão, tipo, jogando xadrez. E jogar xadrez, putz, é sim uma coisa social, só que é um social também meio distante, né? Porque, tipo, eu jogando xadrez, não tô falando nada sobre a minha vida, no final das contas, eu tô simplesmente, tipo, jogando um jogo aqui de lógica como outra pessoa, sabe? Então, essa necessidade mais, tipo, social do homem, depois da aposentadoria, é uma coisa que a gente viu que era muito forte. E linkando com o que a gente falou lá atrás, a parte social é uma das partes que mais influencia na saúde depois. Então, se eu tenho um déficit nessa área, então se o homem mais idoso ele começa a se isolar e ele não sabe tipo como se apropriar dos espaços que estão em volta dele, ele começa a ficar mais sozinho, ele começa a ficar tipo, mais deprimido e aí você começa a ter o surgimento de várias outras coisas, sabe, de várias outras tipo fragilidades. Então acho que esse é um exemplo muito claro, assim, e até, tipo, falando de mim mesmo, assim, sabe? Eu vejo isso, cara, no meu pai, nos pais de amigos, e isso acho que é uma coisa que a gente acaba não se ligando muito, sabe? E quando eu acho que, tipo, justamente é isso. À medida que você, tipo, consegue desenhar esses perfis, você consegue embasar eles com uma especificidade maior, seja com dados, com especialistas, seja com entrevistas e tal, você começa a ver umas sutilezas do comportamento dessas pessoas e com base nisso você consegue tipo criar tipo soluções, seja sei lá negócios, tipo política pública, você consegue fazer coisas mais efetivas, sabe? Eu acho que foi daí que a gente partiu. Acho que você entrou num ponto legal. Eu acho difícil a gente entrar na questão de política pública, enfim, principalmente no momento que está se falando muito em previdência, né? Exato. Mas a gente tem aí um exemplo ótimo de país que envelheceu, né? Que foi o Japão, né? Sim. Aliás, pro ouvinte eu quero até sugerir assistir uma série que tem no Netflix, tá? Chama Samurai Gourmet. Aliás, Bruno, se você não assistiu, vale a pena, viu? Samurai Gourmet, a história, basicamente, a gente já falou aqui no Inova, mas é muito legal porque é um senhor, né, um japonês, a produção é japonesa, tá? E é um senhor que ele passou 35 ou 40 anos, agora não vou lembrar quanto tempo, mas ele passou a vida inteira dele trabalhando num escritório, não especifica do que, mas ele sempre segue o mesmo caminho, e um belo dia ele se vê aposentado. E ele fala assim, ok, meu primeiro dia de aposentado e o que eu faço agora da vida? Então isso eu acho que é um pouco, acho que resume um pouco de uma forma mais lúdica isso que a gente está falando aqui, né? No caso da série, ele começa a passar por experiências gastronômicas todos os dias. Então ele fala assim, tem um dia que ele vai almoçar num restaurante que o chefe dele sempre levava ele, né? E a garçonete pergunta pra ele: você vai querer algo pra beber, uma cerveja, alguma coisa? Ele fala assim: nossa, terça-feira eu posso tomar uma cerveja na hora do almoço porque eu não tenho que trabalhar. Então é um pouco dessa mudança, né, de mentalidade. Mas o que vocês viram? A gente tem hoje uma perspectiva de envelhecimento muito grande, né, da população brasileira. O que vocês viram que vale talvez a gente aprender com esses países que já estão ali na frente, né? Porque agora a tendência... Acho que o Brasil chegou no pico, você pode até me corrigir, porque eu acho que você está mais imerso nesse conteúdo, mas eu acredito que o Brasil chegou no pico dos jovens, né? Agora a tendência é só a gente começar a envelhecer, né? Exato. Acho que faz uns meses que a nossa pirâmide se inverteu, assim, oficialmente. Então a gente vai começar a ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Mas, tipo, voltando à pergunta, né, do Japão e de outros países e tal, acho que a China também já tá numa situação bastante parecida com a gente aqui no Brasil.
Mas eu acho que das duas grandes lições assim que a gente teve olhando para o que outros países fizeram, uma é justamente, eu acho que tipo, a grande coisa que a gente está falando aqui até agora é o papel da comunidade, sabe? O papel das pessoas que estão em volta, sejam jovens, sejam outros idosos, sejam tipo crianças, de justamente tipo acolher essa pessoa, sabe? E do acolher, tipo, quando eu falo, tipo, não é você retirar tipo, a independência dessa pessoa, sabe? Não é você, tipo, me dá a mão aqui e vem comigo. Mas justamente o respeitar a escolha, sabe? E o respeitar a voz, respeitar o lugar. Eu acho que isso é a base, porque é a partir daí que você faz, tipo, todo o resto, sabe? Se você não faz isso, se não existe esse lugar, essa voz e tipo, essa atividade do idoso, né? Tipo, quando a gente fala de um idoso mais ativo, não é só do idoso ativo que, tipo, vai correr no parque, sabe? Não é o idoso que viaja. É o idoso que tem uma voz ativa na comunidade em que ele está, que tem uma voz política, que tem uma voz social, e ele consegue dar as opiniões dele e consegue, tipo, colocar a realidade dele junto das outras realidades que existem ali, sabe? Tipo, naquele corpo. Eu acho que se a gente for olhar para esses países, acho que essa foi a principal coisa que aconteceu, sabe? Isso, inevitavelmente, eu acho e eu espero que inevitavelmente aconteça à medida que você tem um número maior de idosos. Porque se eu tenho um número maior de idosos, eu começo a conviver, seja eu, tipo, quem for, começo a conviver, tipo, cada vez mais com essa realidade. E daí vai, tipo, dos negócios, do governo e, tipo, de todo mundo que está em volta, começar a, tipo, criar lugares em que você ouve essa pessoa idosa e você cria, tipo, as várias soluções que ela vai precisar para a vida dela, assim como a gente já cria para vários outros lugares, sabe? No Japão, essa coisa da comunidade é muito forte, né? Então, de incluir o idoso em uma realidade normal, na verdade, a realidade do resto das pessoas, sabe? E não criar guetos. Isso foi uma coisa também que ficou muito forte, tipo, pra gente, que é isso, de que, tipo, na ânsia de ajudar, você acaba, tipo, criando um espaço que é, tipo, só para idoso. E aí você exclui ele, sabe? E acho que não é essa a ideia, assim. Se a gente espera incluir essa pessoa e, enfim, tipo, na vida, né, tipo, social, você precisa incluir na vida social. E incluir na vida social é que ela esteja junto com pessoas mais jovens, com crianças, com outros idosos. E isso acho que foi uma coisa muito forte pra gente, observando, tipo, como era feito em vários outros países e experiências de sucesso, sabe? Bruno, o bate-papo ele é rapidinho mesmo, quem tá acostumado a escutar o podcast do Inova Social sabe disso. Enfim, fica o convite aqui pra gente, quando puder falar mais do projeto. Não podemos dar spoiler, enfim, existem contratos, mas quando a gente puder falar mais do Criando Novos Tempos, eu acho que é super legal, acho que a gente tem, aqui a gente teve acesso ao projeto, acho que, enfim, é uma coisa muito legal de se falar mais. É o que a gente acabou de falar, faz uns meses que a pirâmide inverteu, então eu acho que vale voltar a falar sobre isso pra gente tentar conscientizar cada vez mais, porque é aquela coisa, né, talvez todos nós somos jovens, né, ou já fomos jovens, mas, né, pode ser que a gente não chegue a ser idoso, então quem já chegou sabe o quanto é difícil e o quanto é desafiador, e vale aprender com eles também, né? Ser idoso é um privilégio, né? Bruno, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau!